Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar sequência, aliás, na nossa aula de geografia. Vamos estar falando um pouquinho sobre a Revolução Industrial. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Pessoal, primeiramente, para a gente falar sobre a Revolução Industrial, a gente tem que ter em mente que em meados do século XVIII, a Inglaterra ela começou a passar por diversas transformações que afetaram todo um sistema produtivo. E essas mudanças, que posteriormente chegaram a outros países europeus e também a outros continentes, elas foram tão significativas que ficaram conhecidas como Revolução Industrial. E a partir dessas transformações, que foi um processo intrínseco e muito complexo, passou por influenciar e por contribuir com as construções do mundo contemporâneo, que é o que a gente vê atualmente. Para que a gente possa compreender o que aconteceu até chegar a essa dada revolução, é importante que a gente saia um pouquinho dos antecedentes, o que estava acontecendo no mundo que deu esse início, esse boom na Revolução Industrial. Nós costumamos dizer que a Revolução Industrial ela foi iniciada de maneira pioneira na Inglaterra, e foi a partir do século XVIII, e esse pioneirismo atribuído aos ingleses dá-se pelo fato de que foi lá que surgiram as primeiras máquinas a vapor, logo em 1698, e depois ela foi aprimorada em 1765. Nós vamos trabalhar muito com algumas teorias e vertentes do Eric Hobsbawm, que foi um historiador muito importante para esse período histórico e que ele trata muito desse assunto. Posteriormente, eu vou estar falando um pouquinho dele para vocês. E esse mesmo historiador, ele coloca como data inicial a década de 1780, para a gente poder ter esse marco do que foi a Revolução Industrial. O avanço tecnológico que foi característico dessa revolução, ele permitiu um grande desenvolvimento maquinário, que era bem voltado para a produção têxtil, ou seja, relacionado à produção de roupas. E com isso, uma série de máquinas elas foram criadas, possibilitando que as pessoas pudessem tecer uma quantidade de fios que, se fosse fazer manualmente, exigiria uma utilização de várias pessoas. Eduarda, você quer falar? Você levantou a mão? Não? Tudo bem, vamos dar sequência. Posteriormente, no começo do século XIX, o desenvolvimento tecnológico ele foi utilizado na criação da locomotiva e das estradas de ferro. E a partir de 1830, elas foram construídas por toda a Inglaterra, o que possibilitou a diminuição das distâncias e do espaço entre as pessoas. O desenvolvimento das estradas de ferro, ela aproveitou a prosperidade das indústrias inglesas, uma vez que os financiadores dessas estradas e das suas construções em si, eles foram exatamente os capitalistas que prosperaram na Revolução Industrial. Isso porque a indústria inglesa ela não conseguia, de certa forma, absorver todo o excedente de capital, fazendo com que os investimentos nas estradas de ferro eles acontecessem. Vamos falar um pouquinho sobre o trabalhador nessa situação, nesse cenário de Revolução Industrial. Como a gente disse, a Revolução Industrial ela causou profundas transformações no mundo. E uma dessas transformações, ela deu-se no processo produtivo e no estilo de vida dos trabalhadores que passavam por aquele período. Para que a gente possa entender como a vida do trabalhador ele mudou,
a gente precisa visualizar antes as mudanças do processo de produção das mercadorias, utilizando esse contexto exato da produção têxtil relacionada às roupas. Antes da Revolução Industrial, o processo de produção ele era manufatureiro, ou seja, a produção ela acontecia em uma manufatura de uma capacidade artesanal, ou seja, ela era preparada pelo próprio trabalhador. Qualquer coisa que existisse era feita pela mão de obra do homem. Com o desenvolvimento das máquinas, a produção ela passou por uma parte maquinofatura, que era o quê? Era as máquinas tomando o lugar do homem. Dada a sua praticidade e a sua rapidez para executar o mesmo trabalho que antes demorava muito tempo e exigia a mão de obra de muitas pessoas. Dessa forma, se antes da máquina a produção necessitava de uma habilidade artesanal do trabalhador, agora isso não era mais necessário, porque qualquer trabalhador ele poderia manejar a máquina e realizar todo o processo sozinho. Na prática, isso significa que não era mais necessário um trabalhador com habilidade manual, ele não se destacava mais por aquilo que ele sabia fazer. E o resultado disso foi que os salários eles passaram a diminuir. O historiador que eu falei para vocês antes, ele traz um dado interessante que comprova essa observação. Eu vou ler aqui para vocês. Utilizando como base o salário de um artesão que trabalhava na cidade de Boston, cidade inglesa próxima a Manchester, ele aponta que em 1795, no começo da Revolução Industrial, o salário médio era de 33 shillings, que era a moeda utilizada na época. E em 1815, esse salário já havia caído para 14. E entre 1829 e 1834, ele já era inferior a 6. E vocês podem perceber que toda essa queda, ela fez parte, vocês vão entender que ela fez parte dessa construção da Revolução Industrial. E que talvez se não tivesse existido essa queda nos salários, talvez ela não tivesse acontecido da forma como ocorreu. Além de tudo isso, é importante a gente destacar que os trabalhadores eles eram obrigados a aceitar uma carga de trabalho excessivamente elevada, que em alguns casos chegava até 16 horas diárias, e eles tinham 30 minutos para almoçar. Era uma condição totalmente desumana que fazia com que o trabalhador ele se dedicasse integralmente às fábricas e ganhasse muito pouco. Com essa jornada cruel, a gente pode dizer assim, se eles não aguentassem trabalhar essas horas que eram dadas a eles de trabalho, eles eram prontamente substituídos por outros trabalhadores, porque eles já não mais se destacavam por aquilo que eles sabiam fazer, pela arte que eles tinham antes e todo o trabalho manual. O trabalho, além dele ser cansativo, ele também era muito perigoso, porque não havia mecanismos de proteção ou leis que pudessem amparar o trabalhador. Então, era muito comum que acontecesse acidentes que faziam eles perderem dedos, membros, mãos, ou até situações mais graves. Aqueles que eram afastados por problema de saúde, eles também não recebiam, não tinham seus direitos resguardados, e porque o salário ele só era pago a quem realmente conseguisse trabalhar, quem conseguisse exercer a função. E aqueles que ficavam fisicamente incapacitados de exercer um serviço, eles eram demitidos e contratados, isso daí era um ciclo frequente do que acontecia. Também é importante a gente destacar aqui que na questão salarial, as mulheres e as crianças, elas também trabalhavam, e os seus salários, eles eram pelo menos 50% menores do que os homens adultos. E os patrões, eles preferiam contratar a mão de obra da mulher e da criança justamente pelo fato de que os salários eram menor. E, por conseguinte, o lucro era maior, porque eles pagavam menos e produziam mais. E essas condições, tanto da mulher quanto das crianças, eles eram subjugados, então eles tinham uma tendência de obedecerem às ordens e de aceitarem, sem se rebelarem, de uma forma mais complexa, mais convicta. E esse quadro de extrema exploração dos trabalhadores fez com que eles se mobilizassem em prol de melhorias da sua situação, porque eles já não aguentavam mais a exploração que eles vinham sofrendo há anos.
E dessa forma foi criadas as organizações de trabalho, que são conhecidas no Brasil como sindicatos. E foi nessa época que aconteceram as maiores reivindicações dos trabalhadores em prol das melhorias de salário e da redução da carga de trabalho. Como exemplo dessas manifestações, dessas movimentações que ocorreram nessa época, eu trago para vocês aqui dois movimentos, que foi o cartismo e o ludismo. O primeiro deles, eu vou falar sobre o ludismo, ele atuou no período entre os anos de 1811 e 1816. E ele ficou marcado pela mobilização dos trabalhadores que invadiam as fábricas e destruíam as máquinas. Foi a destruição das máquinas propriamente ditas, porque eles acreditavam que as máquinas elas estavam roubando os empregos dos homens e por isso era necessário destruir. A repressão das autoridades inglesas sobre esse movimento, sobre o ludismo, ela foi muito dura. E por conta dessa repressão, o movimento durou muito pouco, foi muito curto. O segundo, que é o movimento cartista, ele emergiu na década de 1830, um pouquinho depois, e ele mobilizava os trabalhadores para eles lutarem por direitos trabalhistas e também por direitos políticos. A principal exigência deles era o sufrágio universal masculino, eles queriam que todos os homens pudessem votar naquela época. E, além disso, eles reivindicavam também que a classe trabalhadora tivesse uma representação no parlamento, que eles fossem vistos, que eles tivessem voz. Os protestos desses trabalhadores na Inglaterra, eles acabaram por resultar em algumas melhorias para essa classe. E essas melhorias elas foram obtidas principalmente por meio daquilo que a gente chama hoje em dia de greve. Quando os trabalhadores não estão satisfeitos, eles param de trabalhar e fazem mobilizações e reivindicações a favor de seus direitos. Naquela época também aconteceu isso. E um dos grandes ganhos desse movimento dos trabalhadores na Inglaterra foi conquistar a redução da jornada de trabalho para 10 horas por dia, que ainda assim é grande, mas muito menor comparada à exploração que eles sofriam naquela época. É importante a gente mencionar também que a mobilização de trabalhadores, ela não foi apenas um resultado da Revolução Industrial, porque na história recente da Europa, as populações mais pobres, elas também se revoltaram contra as autoridades. Esse estigma de lutar pelos seus direitos já era anterior, já vinha de alguns acontecimentos que emergiam na Europa. E um exemplo está na própria história inglesa, que aconteceu durante a Revolução Puritana, que eles também reivindicaram os seus direitos. Mais para frente, nas próximas aulas, eu vou estar falando mais especificamente sobre esse acontecimento e a gente vai adentrar melhor nesse tópico, tá certo? A gente já sabe que houve o pioneirismo inglês, que foi na metade do século XVIII e que aconteceu gradativamente, se espalhando pela Europa e em seguida por todo o mundo. Mas sempre que a gente fala isso, surge o questionamento da gente saber por que necessariamente isso aconteceu na Inglaterra e não em outros países da Europa, primeiramente. E para a gente entender isso, a gente tem que entender um pouquinho de como que é a história da Inglaterra. Primeiramente, é importante a gente estabelecer que o desenvolvimento tecnológico e industrial na Inglaterra, ele só foi possível porque a burguesia, ela se estabeleceu como a classe dominante. E foi ela quem garantiu o desenvolvimento da economia inglesa na direção do capitalismo. Isso aconteceu aproximadamente pelo final do século XVII, ainda com a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa, ela aconteceu em 1688 e ela consolidou o fim da monarquia absolutista na Inglaterra, que já estava enfraquecida desde a Revolução Puritana na década de 40, 1640. Com esse enfraquecimento e com a tomada da burguesia no comando, a Inglaterra ela se transformou em uma monarquia constitucional parlamentarista. E o que isso significava? Que o poder do rei ele já não estava acima mais do parlamento e nem da Constituição, que no caso da Inglaterra não era uma Constituição, mas sim a Declaração dos Direitos, o Bill of Rights. Diante disso, a burguesia ela conseguiu consolidar-se enquanto classe
e ela passou a governar de maneira a atender todos os interesses econômicos do país. Um acontecimento fundamental para o desenvolvimento do comércio inglês, que a gente tem que ter em mente, ocorreu no meio de uma das revoluções do século XVII, que foi dessas que eu citei acima. Foi em 1651, com Oliver Cromwell, que ele decretou os atos das navegações. E o que foi esse ato de navegações? Foi uma lei que ela previa que as mercadorias compradas ou vendidas pela Inglaterra, elas somente seriam transportadas por embarcações inglesas. Isso fazia com que toda a responsabilidade do transporte recaísse sobre a Inglaterra e fortalecesse os meios de transporte e comercialização. Como consequência, essa lei ela foi fundamental, porque além de proteger o comércio, ela enfraqueceu a concorrência dos ingleses e passou a garantir que os navios ingleses eles controlassem as rotas comerciais marítimas. Isso daí enriqueceu a burguesia inglesa e permitiu com que eles fossem acumulando capital, fazendo com que eles movimentassem a economia e tivessem um fundo para poder crescer. Esse capital ele foi absolutamente utilizado na sua totalidade no desenvolvimento das máquinas e na instalação das indústrias. Só que, por mais que isso estivesse dando certo, não bastava somente o excedente de capital para promover e garantir o desenvolvimento industrial. Era necessário também que trabalhadores de mão de obra capacitada fossem em grande maioria, que eles tivessem esse excedente também de trabalhadores. E, de certa forma, a Inglaterra era que estava mais preparada para isso no século XVIII, quando emergiu essa revolução, devido aos acontecimentos que intensificaram ainda no século XVII, como a política dos cercamentos. E esses cercamentos, eles aconteciam por força da lei dos cercamentos, e foi uma lei inglesa que permitia que as terras comuns elas fossem cercadas e transformadas em pasto. Assim, essas terras comuns elas eram parte de um sistema feudal que estipulava determinadas áreas para elas serem ocupadas e cultivadas pelos camponeses. Com essa política dos cercamentos, os camponeses que habitavam essas terras, eles acabaram por ser expulsos e essas terras passaram a ser transformadas em pasto para a criação de ovelhas. E a criação de ovelhas era o que fornecia a lã, né? E ela era utilizada em longa escala na produção têxtil do país, na confecção de roupas. Então, os camponeses expulsos das suas terras, eles foram obrigados, certamente, de uma certa forma, a se mudarem para cidades grandes. E como eles não tinham mais uma política para se reestabelecerem, eles foram obrigados a disponibilizar essa mão de obra. Por isso que ela era excedente também no país. Sem nenhum tipo de qualificação, esses camponeses eles começaram a ser obrigados a trabalhar e a fornecer os empregos, especificamente às indústrias, porque era o que começou, foi o que sobrava como recurso, eram as indústrias que aceitariam um trabalhador que não tivesse experiência naquela situação. Dessa forma, as indústrias que se desenvolviam na Inglaterra, elas tinham a mão de obra excedente, e isso garantia aos patrões um poder de barganha, de troca, pois eles poderiam forçar que os trabalhadores eles aceitassem os salários baixos, para que não passassem fome ou que não fossem ainda mais subjugados, por uma jornada de trabalho exaustiva, maçante, que chegava até 16 horas, como a gente comentou anteriormente. A adesão desses trabalhadores a essas indústrias, ela ocorreu de maneira massiva, também por uma lei inglesa que proibia as pessoas de vadiagem, entre aspas. O que seria essa vadiagem? Eram as pessoas que não podiam ficar no ócio, não podiam aproveitar o tempo livre. Assim, as pessoas que fossem pegas vagando pelas ruas, sem emprego, elas poderiam ser punidas com castigos físicos
e em casos que até chegava à morte, até mesmo com a morte, caso eles fossem reincidentes nessa vadiagem. Se eles já tivessem sido encontrados uma vez, duas vezes, na terceira pode ser que acarretaria um caso para a morte. Por último, a gente destaca também que o caso fortuito, que contribuiu para que a Inglaterra ela despontasse no pioneirismo, foi de fato um acontecimento X isolado, que foi o desenvolvimento das máquinas das indústrias, que só aconteceram porque a Inglaterra ela tinha grandes reservas dos dois materiais essenciais, que eram o carvão e o ferro. Com essas reservas de carvão e ferro em abundância no país, a Inglaterra ela pode desenvolver com tranquilidade as suas indústrias de modo desenfreado e ser, de fato, o berço da Revolução Industrial. Daí eu trouxe aqui para vocês as fases da Revolução Industrial. Ela corresponde, como a gente já disse, às modificações econômicas e tecnológicas que consolidaram a base do sistema capitalista e que permitiu o surgimento de novas formas de organização de uma sociedade. E essas transformações tecnológicas, econômicas, sociais que foram vividas na Europa Ocidental, inicialmente limitadas à Inglaterra, elas tiveram diversos desdobramentos, que a gente pode chamar de fases. E essas fases correspondem a um processo evolutivo de tecnologia desenvolvidas e, consequentemente, apropriadas às transformações socioeconômicas. E muitas delas nós vemos que as características e os desdobramentos permanecem até os dias atuais. A primeira revolução industrial, ela corresponde à eclosão no século XVIII, entre os anos de 1760 e 1850, e ela foi limitada à Europa Ocidental, já que era o começo de tudo. E essa primeira fase, ela representa um conjunto de mudanças no setor econômico e no setor social, que possibilitou, consequentemente, uma evolução tecnológica. Esses avanços, eles contribuíram para a consolidação de uma nova forma de produção, bem como também deram início a uma realidade diferente industrial, que estabelecia novos padrões de consumo na sociedade, novas relações de trabalho, enfim. Essa primeira revolução, ela possui um marco de substituição da manufatura pela maquinofatura, que foi a transferência do trabalho manual para o trabalho operado pelas máquinas, que realizavam esses mesmos trabalhos em um tempo menor e com maior precisão. Nesse período, houve a expansão do comércio e a mecanização, ela possibilitou uma maior produtividade, se assim a gente for ver a longo prazo. E, consequentemente, o aumento dos lucros. Quanto maior a mercadoria, maior a exportação, maior o ganho. As indústrias, elas se expandiam cada vez mais e iam criando um cenário de progresso jamais visto, jamais vivenciado na história. As principais invenções desse período, elas contribuíram para o melhor escoamento das matérias-primas utilizadas nas indústrias e também elas forneceram o deslocamento dos consumidores e a distribuição dos bens produzidos. Eu anotei aqui como os principais avanços tecnológicos conhecidos nessa fase, como o uso do carvão como fonte de energia para a máquina a vapor, que havia sido criada, o desenvolvimento propriamente das máquinas a vapor e da criação das locomotivas, a invenção do telégrafo, o aparecimento das indústrias têxtil, como a do algodão, e a ampliação da indústria siderúrgica. Quando a gente pensar sempre na primeira Revolução Industrial, é importante que vocês lembrem que foi o início de tudo, foi o início de como começou a Revolução Industrial. Por isso, ela vai vir com traços bem intrínsecos daquilo que foi o começo de tudo. Tem em mente sempre o carvão e a máquina a vapor e a locomotiva, que são os traços primordiais, e a substituição da manufatura pela maquinofatura, que foi o trabalho artesanal pelo trabalho das máquinas. Trouxe para vocês aqui uma imagem que representa a produção têxtil, e aqui fala para vocês que o início do processo de industrialização, que transformou o cenário econômico e social,
é o que marca a primeira Revolução Industrial. Como segunda fase da Revolução Industrial, a gente tem que corresponde a um processo evolutivo das tecnologias, que modificaram ainda mais o cenário econômico, industrial e social. Essa fase ela deu início em meados do século XIX, início do século XX, e ela se findou durante a Segunda Guerra Mundial, ou seja, em 1945. Esse período, ele representou uma fase de grandes avanços, não só tecnológicos, mas também geográficos. Porque representava um momento em que a Revolução ela deixou de se limitar à Inglaterra e ela começou a se espalhar para outros países, como os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha, a França, que também passavam por revoluções nessa época e já estavam meio que aptos para receberem esse progresso que a Revolução Industrial propunha. A segunda Revolução Industrial ela eclodiu como consequência, principalmente das grandes revoluções burguesas que foram ocorridas no século XIX. E elas eram representadas pela classe dominante na época, que era a burguesia, que estava insatisfeita e queria lutar por seus direitos. Essas revoluções ocorridas no século XIX, elas foram responsáveis pelo fim de um antigo regime e elas também influenciaram no fortalecimento do capitalismo, que impulsionava a industrialização. Foi nesse período que surgiu o capitalismo financeiro e que acabou por moldar essa fase, que ficou conhecido como um período de grandes inovações. Esse avanço e aperfeiçoamento tecnológico, ele possibilitou aumentar ainda mais a produtividade nas indústrias e também os lucros obtidos. É aquela mesma questão que a gente fala do começo. Quanto maior a mão de obra, maior a quantidade de produto, maior a exportação, maior o lucro. Isso daí nada mais é do que o ciclo do capitalismo. Mão de obra, demanda e consumo, que tem como objetivo o lucro. O mundo em si, ele vivenciou novas criações e incentivo à pesquisa, principalmente no campo da medicina. E as principais inovações dessa fase da revolução, elas estão principalmente associadas à introdução de novas fontes de energias e de novas técnicas de produção, como, por exemplo, a gente tem como destaque a química. O uso da eletricidade e do petróleo passou a permitir que houvesse a substituição do vapor, das máquinas a vapor. E a eletricidade, antes usada apenas para o desenvolvimento e pesquisas laboratoriais, passou a ser usada também no setor industrial. O petróleo, ele passou a ser utilizado como combustível, e esse uso ele se difundiu com a invenção do motor à explosão. E na segunda Revolução Industrial, eu destaquei aqui para vocês, como características básicas, a substituição do ferro pelo aço, o surgimento dos antibióticos, da penicilina, que possibilitou que várias doenças fossem curadas e menos pessoas morressem em decorrência dessas infecções. Anotei também a construção das ferrovias e do navio a vapor, por conta exatamente da intensificação e da invenção do motor à explosão. Houve também nesse período a invenção do telefone, da televisão, da lâmpada incandescente. Houve o uso de máquinas e fertilizantes químicos na agricultura também. Então, sempre que vocês pensarem na segunda Revolução Industrial, vocês precisam lembrar do motor à explosão, do grande investimento voltado mais para a medicina, porque eles estavam de fato preocupados com o homem. Lembrar que houve a construção de ferrovias e navios a vapor, que expandiu ainda mais a comercialização entre as pessoas. Fora que também houve o uso agora das máquinas e fertilizantes químicos na agricultura, porque eles procuravam cada vez mais expandir em novas áreas que fossem consequências
dessa expansão deles, que eles pudessem abarcar novas possibilidades. Daí coloquei para vocês que o petróleo ele passou a ser utilizado na segunda revolução industrial como uma fonte de energia para o motor a combustão. Agora, na terceira fase, eu anotei aqui para vocês que ela se iniciou no século XX e foi com o fim da Segunda Guerra Mundial. Sempre que a gente pensar nessa terceira revolução industrial, a gente tem que pensar que ela é a que está mais próxima de nós, porque ela também compreendeu uma revolução técnico-científica, que é o que a gente vive atualmente. A principal mudança representada por essa fase, ela está associada ao desenvolvimento tecnológico atribuído não só ao processo produtivo, mas também ao campo científico. E nesse momento, após a Segunda Guerra Mundial, a industrialização ela deu um boom e começou a se espalhar por todo o mundo. Por isso que ela significou um novo patamar alcançado pelos avanços técnicos científicos, que são utilizados até hoje na nossa sociedade. Os principais marcos desse período, eles podem ser vistos por meio dos aperfeiçoamentos e das inovações nas áreas robóticas, da genética, das telecomunicações, na parte eletrônica, na parte do transporte, na parte da infraestrutura. E principalmente na relação da globalização, que nós falamos na aula passada. Porque, como eu disse para vocês na aula passada, a globalização ela permitiu que as distâncias entre as pessoas elas se diminuíssem, mas não de forma literal. Foi porque o tempo e o espaço eles tiveram uma percepção de que haviam diminuído porque aumentou a disponibilidade de recursos que possibilitassem o encontro entre países, entre cidades, de uma forma muito mais rápida, uma conexão propriamente dita. E tudo isso, ele transformou ainda mais as relações sociais e modificaram o espaço geográfico que era visualizado anteriormente como resquício, como reduzido. Como eu disse para vocês, fala-se nessa fase da globalização, e a tecnologia, nessa fase da revolução, ela aproximou, de fato, as pessoas, porque ela ultrapassava os obstáculos físicos, culturais, sociais, porque todas as nações agora elas estavam interessadas em interagir, em trocar produtos, em trocar experiências, em conhecer novas mãos de obra, em conhecer novas maneiras de evoluírem. Elas tiveram esse feeling para começar a se desenvolver, a perceberem que o desenvolvimento era o único caminho para, de fato, a economia do país crescer. E coloquei aqui para vocês que a terceira revolução industrial ela representa o desenvolvimento tecnológico no campo científico. Basicamente foi isso, foi o que a gente está vivenciando hoje em dia. E como consequência, anotei para vocês a própria relação entre o homem e a natureza, que por mais que ele tivesse esse contato direto e necessário, que ele precisava consumir da natureza para ele poder criar, aconteceu formas de desmatamento, formas de descarte de lixo indevido, aumentou a poluição geral, tanto sonora quanto do ar, quanto visual. Os padrões de consumo eles foram alterados, porque houve o crescimento desenfreado nas cidades e isso aconteceu de forma que não mais o centro era responsável por de fato abarcar as empresas, as indústrias e ser o único lugar onde você pudesse consumir. Outras áreas da cidade tida como periferia, e como periferia eu quero dizer lugares afastados do centro, também pudessem possuir indústrias e meios de produção e de consumo. Que mais? Houve uma nova organização no modo capitalista, porque eles passaram a valorizar essa questão de demanda, produto, lucro excedente. Houve a urbanização, que foi o crescimento desenfreado das cidades, que acarretou a favelização, a marginalização das pessoas, o aumento da miséria, da fome, da violência, como eu havia dito, que ressaltava na globalização os efeitos sociais das desigualdades, também aconteceu nessa fase. Houve o aumento da produção em massa, porque tudo era muito contínuo, muita exportação, muita importação, muita troca de informação.
aumentando a quantidade de lucro, a intensidade do intercâmbio entre os países. Houve um maior e melhor escoamento das mercadorias e o trânsito de pessoas por conta exatamente da criação das ferrovias e do aprimoramento das embarcações. Houve a apropriação dos recursos naturais, porque o homem passou a desmatar e a consumir ainda mais da natureza como forma de desenvolver nesse processo tecnológico. E é muito importante a gente ter em mente que esse avanço tecnológico obtido na segunda Revolução Industrial e terceira, eles fizeram com que a industrialização ela não ficasse presa propriamente à Inglaterra, mas ela se expandisse ao todo o globo. Isso não significa que todos os países se desenvolveram da mesma forma, mas é importante saber que a Inglaterra ela foi responsável por fazer com que os países eles tivessem essa preocupação com o desenvolvimento. Também é importante a gente anotar que houve o aumento das doenças, porque antes as pessoas não tinham esse contato com o mundo, não tinham uma troca com pessoas do exterior, não tinham uma troca com novas culturas, novas experiências, e a partir disso eles começaram a trocar informações e também material genético. O desemprego assolou grande quantidade dos países, se não todos, fazendo com que a disponibilidade de mão de obra fosse ficando cada vez mais barata. Então, o trabalhador ele ficou cada vez menos valorizado. Mas, em contrapartida, a gente também tem que houve avanços no setor da saúde que possibilitaram melhorias na qualidade de vida da população. Mas isso